Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa aula é sobre as terríveis olheiras, certo? Hoje a gente vai aprender a como camuflar aí as olheiras de uma forma mais eficaz, né? Lembrando, né, que como eu já falei para vocês nos outros vídeos, profundidade da olheira não tem como. Tem um produtinho assim que ajuda bastante, porém ele não vai, né, construir aí uma camada de pele, não, nada disso. Então, infelizmente, se é muito profunda, não vai tirar a profundidade. Vai ser muito bom, vai ajudar bastante, mas milagre também não faz, né, gente? O produtinho que eu tô falando, que é muito bom, é esse corretivo camuflagem da Catherine Hill. Ele é muito bom. O que eu uso é o A2, não tá aqui marcando. Ah, aqui marca A2, Catherine Hill. Esse daqui é muito bom porque ele é diferente desses normais, igual esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, o da Tracta. Ele, diferente desse, ele já vem como se fosse o pigmento da camuflagem, né? Pra camuflar a olheira. Vem com um pigmento meio alaranjado ou amarelado aí pra poder camuflar bem a olheira, ok? Aí tem que ver aí qual que é a sua cor. Essa é a cor da minha pele, aí 2A, e tem outros aí. Corretivo camuflagem, normalmente vocês vão encontrar coloridos também, só que o colorido daí você tem que aí saber um pouquinho da colorimetria. Você vai passar esse vermelho, a cor, né? E aí, no caso, vai ter que vir e cobrir do mesmo jeito com um corretivo desse. Então, esse daqui é muito bom e ele dá uma boa disfarçada também na profundidade. É claro que não faz milagre, como eu disse, mas ajuda bastante. Bom, gente, então vamos lá. Primeiro passo. Eu vou usar base, um pouco de base hoje, mas eu não vou mostrar eu aplicando a base, porque eu já mostrei várias vezes. Primeiro passo é hidratar muito bem a pele. Esse vídeo é para quem sofre com problema de olheira, tá, gente? Se não é seu caso, aí melhor para você, né? Mas é o meu caso. Hoje ainda não tô contando, não tá muita diferença de cor, mas sim com profundidade. Então, eu começo aplicando um hidratante. Aplico meu hidratante em toda a parte dos olhos, de baixo, né, dos olhos. Como eu vou passar a base, eu vou dar uma estendida aí nesse hidratante, vou passar um pouco mais pra cá, tá, gente? Que lembrando que sempre que vai passar base, o hidratante se passa no rosto todo, tá? Mas eu vou passar só um pouquinho de base, eu vou passar um pouquinho só aí do hidratante. Prontinho, gente. Ó, já passei o hidratante. Agora, vamos vir com aquele produtinho lá, que é muito bom também, que é da Catherine Hill também, que é a blindagem, ok? Ele é como se fosse um olhinho, então ele vai ajudar, porque essa parte da olheira, ela é sempre bem mais seca do que o restante do rosto, por isso que ela envelhece mais fácil, ó, tem mais flacidez, né? Fica, ó, desse jeito, e aí é o que faz aí dar uma craquelada aí na maquiagem, sair muito fácil, muito rápido. Então, por isso, nós vamos aplicar a blindagem como uma blindagem também, e também como um hidratante, né? Porque ele é um olhinho hidratante também, além de blindagem, ele é um óleo hidratante. Como eu falei, eu uso praticamente somente o excesso o acúmulo que tá ali, né? Que eu tiro daqui, eu nem chego a apertar. Aqui, ó, o negocinho, que agora eu esqueci o nome.
vou dando batidinhas, pode arrastar também, mas o interessante mais é dar umas batidinhas pra tentar entrar melhor o produto. Aí você fixa bem aqui. O mesmo passo, exatamente o mesmo passo você vai fazer se você não for passar base, tá, gente? É o mesmo procedimento, tanto se for passar base quanto não for. Eu vou passar um pouquinho hoje, mas é o mesmo. Então, vamos lá. Qual que é a diquinha? Vamos lá, o que que vai camuflar essa olheira? Não vou explicar por estudo, porque vai ficar mais complicadinho aí pra vocês. Mas o alaranjado e o amarelado é o que camufla aí essa região, né, das olheiras, que tem uma corzinha mais escura. Então, o que camufla é ou o alaranjado ou o amarelado. Hoje eu vou estar usando aqui, daquela paletinha que eu já mostrei pra vocês, da Belly Angel. E vou estar pegando a sombra. Tá vendo essa sombra amarelinha aqui? Eu vou estar pegando essa sombra amarela. E aí, o que que eu vou fazer? Vou aplicar aí aonde tem a marca da olheira, aonde muda a cor. Tá vendo? Ó, destaca bem, né? Mas destaca bem para poder esconder melhor. O corretivo, ele esconde melhor quando tem uma cor mais forte, no caso, né? Essa cor aqui, passando essa cor aqui, o corretivo vai agir mais forte, vai camuflar melhor aí as olheiras. Não precisa passar muito, tá? É só na região ali onde tem aquela corzinha que você tá vendo. A cor da sua olheira, né, no caso. E pronto. Passa aí, não taca assim, tá, gente? Vai, espalha aí um pouquinho. Pra não ficar, aí não correr o risco de ficar depois, né? Porque não pode ter acúmulo de produto. Nunca na maquiagem pode se ter acúmulo de produto. Já apliquei aí a sombra amarela, tudo. Você pode aplicar com o dedo também, tá? E aí, o que que nós vamos fazer? Como a sombra, ó, a sombra deixou mate essa região. Então, o que que nós vamos fazer? Se você tiver a bruma, você pode dar uma aplicadinha de bruma, dar uma molhadinha de bruma. E se você tiver o olhinho também, fixador, você pode estar reaplicando por cima. Aí, agora, com cuidado, você pode estar reaplicando aí o olhinho, só para deixar essa região hidratada. Ela tem que estar bem hidratada, tá, gente? Apliquei. Ó, não tiro o produto, claro que dá uma clareada, mas o produto já fixou, já entrou na pele. Então, não tem problema. Ó, apliquei, aí batidinhas, não arrasta nessa hora, tá? Batidinhas. Vai hidratando essa região que você, no caso, desidratou, né? Com a sombra. Desidratou assim, por conta da sombra ser mate, né? Então, tudo mate nessa região vai ficar uma coisa pesada e não vai cobrir tanto, porque vai estar tudo seco. E nessa parte, ela é muito seca já, então vai ficar aquele aspecto de pele velha, sabe? Craquelando, não vai ficar uma coisa legal. Feito isso, você já pode, né? Se você não for usar a base, você já pode vir direto com o corretivo. Você pega o corretivo, normalmente vai aplicar ali e vai com a esponjinha aí dando batidinhas e deixando aí tudo isso coberto. Não arraste, porque senão vai aparecer essa parte de baixo. Então, vá sempre dando aí batidinhas, ok? Eu, como vou passar a base, então eu vou passar a base por cima desse daqui e depois venho com o corretivo de novo, ok? Vou passar a base, vou pular essa parte porque vocês já me viram aí passando base, já passou o preparo de pele, então, para não ficar chato, já vou pular. Já apliquei a base, bem pouquinha, né?
é aquela base da Mari Maria, que eu sempre uso. Apliquei uma camada só, para não ficar muita alta cobertura. E como a base é um pouquinho mate, ela não é 100%, mas é um pouquinho mate, eu volto com o olhinho, com a blindagem, na parte dos olhos somente, e aí, com a esponjinha pequenininha, que para facilitar, vou aí aplicando aqui, porque lembrando, essa parte tem que estar bem hidratada. Minha esponjinha sugou tudo o produto, então pode vir com o dedo também. Aplica. Só nessa parte. Na região dos olhos. E agora, eu passei de novo porque eu passei a base, tá, gente? Mas se vocês já tinham passado, se não for usar a base, simplesmente era vir com o corretivo, tá? E aí depois finalizar da forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Aplica o corretivo. Vamos deixar um pouquinho o corretivo aqui. É interessante, como ele é mate, vir e dar uma borrifadinha da bruma. Como ele é mate, né? Só por conta disso. Deixou um pouquinho, aí vamos espalhar esse corretivo aí. Pegando os meus cílios. Vamos lá. Batidinhas, como sempre, batidinhas contínuas. Ó, tá vendo, gente? Faça sumir aí no meio de tudo isso, tá? Que na hora que você começa a aplicar, você pensa, nossa, já terminei. Aí você vai ver e tá super claro o corretivo aí, né? Tá dando pra ver. E essa é a questão, não é pra deixar ver que você tá, né? A marcação ali do corretivo. Que nem aqui, ó. Você vai e pensa, nossa, já terminei. E ó, tá vendo? Tem um buraco. Aqui você não vê. Mas aqui tem uma bola aqui branca, mais clara no meu olho. Então, vamos lá. Esfuma as bordas aí, no caso, agora. Esfuma as bordinhas, vai trazendo com batidinha, sem arrastar, esse produto aqui pra baixo. Mas expandindo mais esse produto, tá vendo? Ó, que já tá melhorando, já tá ficando bem mais uniforme. E é isso aí, gente. Prontinho. Já fiz essa parte, ó. Como vocês podem ver, a profundidade não tira, né? O outro corretivo que eu falei, da Catherine Hill, corretivo camuflagem, ele é um pouco melhor, né? Tira um pouco desse aspecto aí do mais, né, da olheira, mas nenhum vai tirar aí 100%, tá? Então, é isso aí. Eu tenho uma marcação bem maior desse lado, não sei por que coisas da vida, né? Mas fazer o quê? Então, agora, nós vamos para a parte do pó. Vamos aplicar o pó. De novo, vem aqui para não deixar marcação. Agora, eu pego e vou aplicar o pó com a esponjinha mesmo.
que é mais fácil. Aplico aí bem o pó nessa região, pra selar bem e não correr o risco aí de sair. Lembrando que na parte do pó você pode dar aquela xoxadinha, tá? Depois você vem com o pincel de pó e vai arrastando aí, tirando o excesso de pó, tá bom, gente? E é isso aí. É assim que se esconde a olheira. Pode ver que não tem cor nenhuma, tá exatamente a mesma cor, tá? A única coisa é que realmente cobrir essa marcação aqui realmente não vai, tá? Mas é isso aí.